Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, transmitindo a palavra do Senhor. Com certeza essa palavra é verdadeira. Não porque eu que estou dizendo, mas é porque bem-aventurado é o homem, a pessoa, o ser humano que ouve a palavra de Deus. Pois você foi criado por Deus e vai ser salvo por ele ou condenado. Não que Deus queira condenar, mas é que o homem, pela sua rebeldia, às vezes ignorância, falta de entendimento e omissão, de não querer ouvir a palavra, os conselhos do Senhor, ele acaba sendo condenado. Não é sendo, já está, continua, permanece na condenação sem querer se livrar dela. Mas saiba que você pode se defender, com o poder de Deus. O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, versículo 5, que ele é a videira e nós somos os galhos, e aquele que está nele dá muito fruto. Aí ele prossegue dizendo que sem ele nada podereis fazer. Ele diz: sem mim nada podeis fazer, nada. Então veja que sem Jesus o que você faz é vã. É sem vida, sem permanência, sem produção, não vale nada, ou seja, é uma coisa momentânea, uma coisa que se não traz morte, pois vida que não traz. Mas quando nós estamos com Deus, buscando no Senhor a direção, tanto de atitudes, de palavras, de caminho, de determinação, quando nós permitimos ser conduzido pelo Senhor, pelos seus conselhos, pelo seu poder, isso traz para nós vida, vitória, é coisa eterna, que ninguém pode tirar. Eu já disse muitas vezes e vou voltar a dizer outra vez, é que as pessoas dão uma maneira, de um ditado, ou um dizer, vamos dizer assim, um dizer que tem uma coisa que as pessoas dão para os filhos, pais deixam para os filhos, uma herança que ninguém toma, que é o estudo. E aí não é verdade isso aí. Porque o diabo toma a coroa, toma a vida, a promessa, a promessa de vida eterna, de herança com Deus, parte com Deus, o diabo toma tudo isso aí. Então veja que as coisas naturais se acabam. Então quem tomou? O diabo. Mesmo que você seja o homem, uma pessoa crente em Deus mesmo. Mas o que é natural, você perde tudo. Inclusive a tua vida natural. Então veja que você não permanece. E quem foi que fez isso aí? Foi o diabo na vida do ser humano. Desde o de Adão, ele não ia morrer, nunca. Mas quando pecou, passou para esse corpo condenado à morte. Então veja aí que você já nasce condenado. E você tem que se livrar não no sentido terreno, carnal, mas no sentido espiritual. Que quando você morre, passa para a vida. Mas se você vacilar e não aprender a andar com Deus, você vai morrer, aí será condenado. Aí morreu outra vez. A Bíblia fala da segunda morte, ou seja, uma condenação eterna. Então veja que o diabo ele tira isso aí.
ao que é natural, já perdeu pro diabo, tá perdido. Não tem como. Né? Agora, o que você faz pro reino do céu, buscando, garimpando, galgando, granjeando, em cima desse reino, você está aplicando uma vida eterna. Você está buscando uma coisa que o diabo não tira mesmo. Aí não tira, não. Você vê que Jesus, ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele diz que pra gente, ele diz: cedo venho e guarda o que tens para que ninguém tire a tua coroa. Tome a coroa. Então é exatamente isso aí. Coroa, vida eterna. Salvação. Então o diabo não tira mesmo isso aí. Isso aí é uma coisa que o pai dá pro filho e o diabo não tira. Dá no sentido de ensinar, irmão. Ensinar pro filho o que deve ser feito. Temer a Deus. Aí pronto. Amar a Deus. E amar a Deus não é dizer sair gritando na rua. Só isso. É você agir como tal. Agir como a palavra diz. Então entenda que Deus, para nós, visível, é a Bíblia. O visível. Está aqui o que Ele quer que eu faça. O Deus invisível escreveu aqui, aprovado por Ele, e quando eu faço isso, eu estou de acordo com Ele. Então Paulo, ele escreve aos Romanos capítulo 7, o versículo, não sei agora, mas no capítulo 7 ele diz que fala dessa briga da carne contra o espírito contra a carne, aquela coisa que o homem não quer fazer. Ele diz: quando eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então você vê aí, quando você anda na palavra, que não é fácil, você está consentindo com a lei, ou seja, com Deus. Você está de acordo com o que Deus quer. Então, a palavra não é fácil de se andar na palavra, mas quando você faz isso, obriga a carne a se ajoelhar diante de Deus, a orar, a vigiar, porque vigiar não é você vigiar se a onça está vindo, o jacaré, a cobra, ou mesmo o avião vai passar, cair em cima de ti, ou um carro vai bater. Não é esse tipo de vigilância que está falando. Também, é claro, tu tem que se livrar disso aí. Isso aí não precisa nem dizer que uma criancinha já sabe. Estamos falando de coisa espiritual. Vigiar é meditar na palavra e não fazer as coisas fora da palavra. Fazer o que a palavra diz, aí você vigiou. Aí fez o que não queria. Mas consentiu com a palavra, que é boa, que tem proteção de Deus, tem aprovação de Deus, tem tesouro no céu. Você está aplicando lá na tua vida eterna. E eu quero ver o diabo, porque o Jesus, ele disse: acumulai. Faz uma poupança. Ele está dizendo acumular é você depositar tesouro no céu, aonde a traça não rói, o ferrugem não consome, nem o homem mina e rouba. Não, o homem não é homem. O ladrão é o diabo. O ladrão não mina e nem rouba. Ele não tem, ele nem sabe, ele não acha. No céu ele não tem como entrar, irmão. Então veja, quando você faz isso, o diabo não tira. Mas as coisas da terra tira. Tudo que é natural. Aí você tem 50 diplomas, ganhou 10 prêmios Nobel, você foi governador dos estados tudinho, depois presidente várias vezes. Pode exagerar no que tu quiser. Aí chega uma hora que tu entra pra dentro do caixão, o pessoal te bota dentro e enterra no chão.
Isso aí é muito real, esse negócio aí. Perdeu tudo. Serviu pra nada. Mas aí é só a matéria. A alma foi pro céu. E aí? Mas se for pro inferno eternamente, você ganhou o quê? Aí você foi tudo isso e não soube aplicar no lugar certo. Não fez uma poupança vamos dizer assim, numa ilustração natural, num banco seguro. Você aplicou no banco de um ladrão que te enganou. É isso aí. Sabe o que é você pegar tudo que tem e dar pro diabo cuidar? É. Aí você pode até discordar de mim. Claro que tem muita gente que discorda, não precisa nem perguntar. Mas é verdade, é. E eu não vá pensar que eu sou todo ajeitadinho, todo certinho. Não, eu tô dizendo é pra mim. Tá pensando o quê? Isso é batalha pra segurar isso aí. Não é fácil, não. Não tô falando aqui de uma coisa que a gente faz com facilidade. Eu faço com brincadeira. Não tô dizendo isso. O apóstolo Paulo, irmão. Nós não estamos falando de qualquer homem, nós estamos falando do apóstolo Paulo, que ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. O homem lutava para se sustentar em pé. Ele até escreve aos Coríntios, dizendo isso. Aquele que está em pé, que lute para ficar, né? Para que não caia. Batalha para não cair. Então veja que não é fácil. E ele, como eu disse agora há pouco, ele escreveu em Romanos capítulo 7, no versículo 14, ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Deu de entender, irmão? Vendido. Quem vendeu? Adão e Eva. Eva e Adão, vamos dizer assim, porque quem pecou foi a Eva. Não pode começar por Adão, mas é claro que a responsabilidade seria de Adão, né? Seria não, foi. Porque Deus ele não fez a Eva e entregou as coisas para Eva. Não, ele entregou para Adão. Inclusive a mulher dele. Então, mas quem caiu primeiro foi ela e convenceu ele. Então, quem vendeu nós foi eles. Vendido sobre o pecado. Então, veja, a lei é espiritual. Bem sabemos, Paulo diz. Se você não sabia, está sabendo agora. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Ele está dizendo, não está falando do Ramalho ou de Papa, não está falando de ninguém não, está falando dele. Eu sou carnal. Todos nós somos. Então ele coloca ele aqui, como eu disse, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Daí ele começa com isso aí, nessa luta. Eu sou carnal vendido sobre o pecado. Então já estou vendido, não é uma questão que vão me vender. Então tem esse lado aí que as pessoas não entendem. Pensa que o diabo ainda está caçando um jeito de condenar alguém. Está condenado já, irmão. Você precisa fugir da condenação. Se você ficar do jeito que está condenado, está vendido. Você precisa escapar. Não, mas eu não devo nada não. Dá devendo. Rapaz. Se você não fizer nada, já vai pro inferno. Sem fazer nadinha. Basta continuar desse jeito sem aceitar andar na palavra. Ou seja, ter uma nova vida. Dizer, não, eu sou crente na palavra. Eu defendo o evangelho.
Eu defendo o nome de Jesus, não é por boca, mas com ação. Você não se envergonhar do Evangelho de Cristo, como diz Paulo mesmo aqui em Romanos. No primeiro capítulo de Romanos, versículo 16. Olha o que ele diz aqui. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, também do grego. Ou seja, é dos judeus e também dos outros pessoas. É isso aí que ele está falando. Dos gentios, de todas as nações, todos que querem. Salvação, o evangelho é para salvar. Salvar de quê se você acha que está tudo certo? Salvar de quê se você acha que não está vendido? É tirar você da escravidão. Você é um escravo do diabo porque o Adão vendeu você. Então veja que você já nasceu na escravidão. E você precisa sair da escravidão. Se você continuar indo contra a Bíblia e não aceitar isso aqui que te defende, o Evangelho de Cristo, não é dos homens, de Cristo. Se você não aceitar isso, pois você permanece errado no pecado. Quem comete pecado é servo do pecado. Então veja que tem aí um escape, mas é para quem quer. Aí ele diz no versículo 17, aqui de Romanos, do capítulo 1. Porque nele se descobre. Eu vou parar aqui. Nele se descobre, irmão. Então, se é uma coisa clara que você entende, não precisa descobrir nada. Não, é uma coisa encoberta, que você acha que não existe. Aí nele, aqui está falando o Evangelho de Cristo. Nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Então, como é que você quer descobrir se você não aceita o Evangelho? Ah, eu aceito, eu acredito. Está fazendo o quê? Você está aplicando a sua vida ao Evangelho? Esse Evangelho está fazendo você mudar ou você está continuando do mesmo jeitinho? Fazendo o que fazia antes? Não aceitou coisa nenhuma, irmão. Não descobriu coisa nenhuma. De fé em fé, o que é fé? O que significa a palavra fé? Significa você fazer uma coisa sem estar vendo nada. Fazer uma coisa acreditando no que não vê. Fé é isso. Eu não estou vendo, mas eu sei que existe. Então, o versículo que mais explica sobre a fé, que a gente fala todo dia aqui, é Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que se não vê. Então, veja, você acredita no que não está vendo, mas sabe que é verdade. Você acredita, nesse caso nosso aqui, você acredita que é condenado e que precisa sair da condenação. É vendido sobre o pecado. Ou seja, para ficar mais claro para ti, você é condenado, você está doente e precisa ser sarado. Precisa tomar remédio para sarar. E qual é o remédio? Só o Evangelho. E aí ele te impulsiona, ele te dá entendimento para você fugir do engano e ser condenado. Ele te dá a direção. Para onde é que eu escapo dessa doença? Por onde é? Por aqui. É igual um médico diz para você, toma esse remédio e tu fica bom. Do mesmo jeito é o Evangelho. Então você tem que assumir. Parece uma coisa que não tem muito valor, parece que é conversa fiada.
mas é a pura verdade. Quando você se decide seguir o evangelho, você começa essa caminhada, deu o primeiro passo. Aí vai de fé em fé. Ou seja, não estou vendo, mas eu estou indo. Não estou vendo, mas eu estou indo. Então, quando você vê Hebreus 10, versículo 38, o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas quando fala no 39, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, conservação da vida eterna, da vida da tua alma. Então veja que aí dá de entender claramente como é que é isso aqui. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aqui fala o mesmo lá do Hebreu, de Hebreus 38. O justo viverá da fé. Então veja aí, irmão, que Paulo, ele está dizendo aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual. O que é lei? É o que há as palavras de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos. Pois a igreja nasceu com os apóstolos ali. Jesus, ele ensinou e aí nasceu no dia de Pentecoste a igreja. Tu quer fazer parte? Então tu tem que ir para os ensinamentos dos apóstolos. Onde é que está? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, e Lucas e João, Atos dos Apóstolos. Aí você pode pegar as 13 cartas de Paulo, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Aí vem 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta a Tito. Aí vem Filemão. Aí vem Hebreus, carta anônima aos Hebreus. É uma anônima, mas eu digo que foi Paulo, eu, pessoalmente. Acredito que foi Paulo que escreveu, mas vamos deixar assim. Aí vem Tiago, carta universal do apóstolo Tiago. Aí vem 1 Pedro, 2 Pedro, o apóstolo Pedro, tem a primeira e a segunda carta. Aí vem o apóstolo João outra vez. 1ª, 2ª e 3ª carta. Aí vem a de Judas, não Iscariote, mas o irmão de Jesus, irmão de Tiago. Uma carta. Aí vem Apocalipse. Aí você pega isso aí, é nisso aí que tu tem que andar. É nesses ensinamentos aí. Isso aí, porque a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Ele aplica-se à vida dele. Eu preciso me livrar dessa venda que foi feita. No caso de José, foi vendido como escravo. E ele serviu ali, confiando em Deus. Deus arrancou ele e botou como chefe do Egito. Em vez de escravo, passou para ser chefe dos escravos. Então veja, irmão. Aqui o versículo, estamos aqui em Romanos capítulo 7. E o versículo 14. Mas olha o 15, versículo 15. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Então veja, eu estou fazendo uma coisa que eu não estou aprovando. O que é isso? Pecando, falando mal de alguém ou pensando. Porque pecado não é só matar gente, não. Roubar. Tem tanta coisa. Mas tem os pecados que você com Deus ali vai se arrumando. Pedindo perdão. O que faço, isso não aprovo. Porque o que faço,
Pois o que quero, isso não faço. O que quero, o que é? Orar. Agora diga que um crente mesmo, ele é satisfeito com a oração dele. Estou falando em crente. Não é. Ele sempre quer mais. Sabendo que precisa mais, não consegue fazer. Agora diga para mim que você consegue. Diga aí, mentiroso. Fala para mim que você... Não, estou até orando demais. Era para mim ter orado menos. O caboclo está sabendo com certeza que precisa mais. Tem certeza. É por isso que Paulo está dizendo. O que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Então veja que, poxa, em vez de eu estar orando, eu estou espiando pro celular. Poxa, mas eu deveria estar orando, eu não podia estar espiando isso aqui. Poxa, eu deveria estar orando ou lendo Bíblia ou no culto. Eu estou conversando com esse amigo aqui, com a mulher, com o filho. Então tem isso aí tudinho, irmão. Que a gente tá sabendo que precisa e não consegue fazer. É desse jeito, porque não tem limite, não. Se você pudesse viver quase todo o tempo orando, seria melhor. Lendo Bíblia, cultuando a Deus, cantando hino. Então veja aqui, aí ele diz no 16, é o que eu falei do início. Não estava nem aqui em Romanos, mas eu falei e aí eu vim para cá, para Romanos. O versículo 16. E isso faço o que não quero. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, se eu oro, quem é que quer? Não quer, não. Agora fale que você ora com satisfação. Às vezes até dá uma vontadezinha. Mas você sabe que você levanta, você lá de joelho, se estiver de joelho, você sempre se levanta sabendo que se ficasse mais era melhor. Agora diga que não. Então o que você faz é não quer. Fica lá um tempão sem querer. Fica uma parte até anima um pouco, mas você tem que estar forçando a barra. Aí consinte com a lei, né? Que é boa. Consinto com a lei que é boa, ele diz. Ou seja, eu concordo com a lei, eu estou dentro da lei, eu estou aprovado pela lei. Eu estou aprovado pela palavra de Deus, pelos ensinamentos dos apóstolos, pelos ensinamentos principalmente de Jesus. Vê se Jesus não vivia o tempo todo em oração. Então veja aí. E leitura e meditação da palavra, e aonde estava dando testemunho, estava fazendo milagre, estava pregando a palavra, ajudando alguém a conhecer o reino do céu. Então veja que é isso aí. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. É boa. Mas eu não presto. Quem disse foi o Senhor Jesus. A carne para nada presta, para nada. Porque nem churrasco faz de gente. Não presta, não. Então nem para sustentar outra carne não presta, carne de gente. Então veja que para nada presta. Agora o espírito é bom. A alma também. Agora a alma está quieta, a alma não pode fazer nada. Ou segue a carne conduz ela para o inferno, ou o espírito, quando faz o que não quer, o espírito que está agindo, leva a alma ao céu, a salvação. Então veja aqui essa batalha de Paulo, só nesses 3 versículos ele começa logo dizendo aqui que, porque bem sabemos, ele disse, rapaz, vocês não sabem, mas eu sei. Que a lei é espiritual, não é carnal. Aí as pessoas... o grande erro da humanidade é isso, de achar que as coisas de Deus é terrena.
As coisas de Deus é carnal, você faz um ritual carnal, ali pela tua cabeça, você inventa uma moda, e Deus está aprovando aquilo lá. Tem nada a ver, irmão. Deus não vai por boniteza, por limpeza. Ele quer que a pessoa ande todo farrapento, velho, todo sujo? Não, mas também não significa que a pessoa todo sujo e farrapento não tem Deus. Aí é que está o negócio. É claro que nós precisamos andar limpo e tudo, né? Mas se não puder, não vai impedir de maneira nenhuma do Espírito agir. Eu quase todo dia que eu vou pregar, principalmente aqui no rádio, eu falo da parábola do rico e do Lázaro. O rico com certeza andava bem limpinho, bem bacaninha, cheirosinho, perfume caro, mas morreu, foi pro inferno. O Lázaro todo ferido dentro, vivia jogado, os cachorros lambendo as chagas, as feridas. Quando morreu, os anjos levaram. Então, vê a diferença? Então não adianta você cuidar tanto de si mesmo e não cuidar da tua alma. Mas que adiantou, irmão? Adianta nada, né? Então se esforce em querer a Deus, querer a palavra. E você não pode misturar esse negócio no sentido de eu não vou aceitar Jesus porque eu sou diplomado. Eu sou culto, eu tenho formação. Eu sou um filósofo, eu sou um cientista, né? Eu não sou qualquer pessoa. E aí eu chegando ali, aqueles crentes vão querer me ensinar. Vão querer me discipular. Vai ter aqueles professores emperrapados que vêm querer me ensinar na escola bíblica. E essas pessoas não têm capacidade para me ensinar. Então você entra por esse lado. E a lei é espiritual, não é carnal. Então veja que você aprendeu no colégio com um homem carnal. E as coisas tudo carnal. Tudo terrena. Mas não aprendeu no espiritual. Você tem que se sujeitar a uma nova vida. Você, como ser humano, é sabido. Mas nem tudo também, né? Adianta vir com conversa que ninguém sabe tudo. Uma hora você vai precisar daquele que você pensa que nunca vai. Até no material é assim. No natural. Mas você, na parte espiritual, você tem que se sujeitar, irmão. Começar tudo de novo. É como que você vai lá para a primeira série. Não sabe nem escrever nem nada, esse sentido espiritual. Tem que aprender tudo. Se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, se você jogar para um lado a tua filosofia e ciência, história e matemática e português e tudo, jogar para um lado e se humilhar, se sujeitar a ser discipulado por Deus, pela palavra de Deus, é um homem que vai fazer ou uma mulher. Mas é palavra de Deus, que não tem nada a ver com escola secular. Se você se sujeitar a isso, você vai aprender. Você vai começar a ver o céu. Você vai começar a compreender a necessidade que tem de escapar dessa escravidão que você foi vendido. Então veja aqui, é um versículo que eu digo sempre, porque Deus me chamou mais para falar essa parte de salvação mesmo. A pessoa encontrando salvação, o resto é acrescentado. Pode ficar tranquilo.
Mas eu digo sempre esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Quando Paulo fala no 19, ele começa pelo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ele chega no 26, ele vem falando no mesmo assunto. Que depois eu posso até ler aqui rapidinho para você que não sabe o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Porque veja, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então você vê que a pessoa não aceita. Não é que Deus não chama, ele não escuta o chamado de Deus. Porque ele não quer se sujeitar. É a sabedoria dele, a posição social dele, é o caso dos judeus na época, os sacerdotes jamais se humilharia a Jesus. Porque eles achavam Jesus um pé rapado, que não tinha capacidade, não tinha formatura para ensinar eles. E eles perderam a vida por causa disso aí. A vida eterna. Se eles tivessem se sujeitado, aí como eu disse de Nicodemos, que era um dos príncipes de Israel na época, ele acredito que se salvou, porque ele se chegou para Jesus e se humilhou um pouco ali. Jesus disse umas coisas para ele sair dessa sabedoria humana e entrar na espiritual. Então ele passou a entender. Mas veja aqui o assunto que Paulo está falando aqui. Quando ele diz aqui no versículo 18, eu vou ler rapidinho aqui. 18 até o 25, e chegando no 26 que eu li. O que ele está dizendo? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, se perdem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Já está fazendo a separação. Aqui já disse a palavra da cruz, ou seja, a palavra de Deus. A lei que nós estamos falando, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então ele já fez a separação. A palavra da cruz é loucura para os que estão perdidos, que não querem Deus. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É ali que nós se salvamos. É daí que vem a salvação, o livramento, o dinheiro, vamos dizer assim, usar a verba para mim pagar a dívida, o resgate da minha alma. É daí que vem, desse poder de Deus. Para nós que somos salvos é poder de Deus. É livramento. É verba que se aplica na poupança do céu. Acumular tesouro no céu, onde a traça não rói, o ferrugem não consome e o ladrão não chega lá para roubar. Então Jesus ele fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, aconselho-te que busque em mim, que compres de mim o ouro provado no fogo para comprar vestes brancas, para cobrir a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos para que enxergues. Então veja, tu vai arrumar onde esse dinheiro aqui para pagar a tua dívida? Só em Jesus. Aconselho-te que busque em mim o ouro provado no fogo. Então é isso aqui. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aí ele entra no 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, para mim, não tem negócio de inteligência humana e nem sabedoria humana, não. Eu vou cortando por cima. Quem manda sou eu. Tem que buscar em mim. Com negócio de homem, você acha homem. Mas quando você busca Deus, você acha Deus. Se busca o diabo, acha diabo. É assim. Aí ele diz no 20, onde está o sábio? Perguntando. Onde está
O escriba. Que eram os homens que escreviam a Bíblia, irmão. Isso aqui, escriba. Onde está o inquiridor deste século? O Satanás. Onde é que está esse Satanás? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Claro, ficaram tudo doido pensando que são sábios. É isso que está dizendo nesse versículo 20. Olha o versículo 21, que a gente está indo meio rápido aqui. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então veja o que está dizendo aqui. Que o mundo nunca vai conhecer a Deus pela sua própria sabedoria, aprendendo uns com os outros, com os homens, no sentido humano, terreno. Mas quando ele aprende palavra de Deus, a doutrina, os ensinamentos de Jesus e a doutrina dos apóstolos, em tudo, Bíblia, aí sim. Mas quando eles vão buscar sabedoria neles mesmos, não tem, para conhecer a Deus. É isso que está dizendo nesse versículo. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura. Esse cara é doido, esse abestado fica nesse rádio falando essas besteiras. Pois é, será que não é tu que é besta? Às vezes se julgando ser sábio. E aí tá sendo besta e o diabo alegre contigo, que, eita, não tá vendo não. Porque se você vê Deus, você vê salvação. Se você vê Deus, você vê o diabo e escapa dele. Foge dele. Então, entenda, enquanto você não vê Deus, você não consegue enxergar que o diabo está te induzindo a ser perdido. Continuar na perdição, vendido. Não é uma questão que vai se perder, está perdido, já eu falei, já foi falado aqui. Então, o versículo 22. Porque os judeus pedem sinal, ou seja, pede milagre, quer ver milagre. E os gregos buscam sabedoria, ou seja, filosofia, pregações, oratórias bonitas. Então, quer sabedoria humana. Mas, aí ele vem no 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Tá vendo aí? Parece ser doido, mas não é não. Nós estamos pregando a Cristo crucificado, o que salva mesmo. Onde está a solução? Onde está o ouro provado do fogo para comprar as vestes brancas. Aí olha aqui o 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É muito claro isso aqui, irmão. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí vem o versículo que eu li agora há pouco. Porque, veja, irmão, a vossa vocação, procura um jeito, irmão. Caça um jeito aí. Paulo não gosta de ser pastor, mas você, o porteiro da igreja. Ora, veja a tua vocação. Que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas você se exclui disso aí, irmão. Não seja sábio em si mesmo. Não seja nobre, não seja poderoso em si mesmo. Mas sim, te agarra com o poder de Deus para ser isso aí. Escuta a palavra de Deus. Se prosseguir aqui no versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É o contrário, tudo o contrário. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Aí eu sou, tá aniquilado. Ah, eu não sou, preciso de Deus, Deus usa e quebra. É assim. Versículo 29. Para que nenhuma carne se gloreia perante ele. E não se gloreia mesmo. Não adianta. Então aqui não deu de ir muito para frente aqui. No capítulo 7, irmão, de Romanos. Paramos aqui no 16, né? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então faz o que não quer, irmão. O que é? Eu não queria ser crente, não, que eu tenho raiva desses crentes, mas é o jeito que tem a ser. É o jeito que tem, porque não vai dar certo, eu não vou me salvar se eu não entender que isso aí não é loucura. Quem é louco é eu. Isso aí é sabedoria, poder de Deus. Então corra para esse lado, se quiser se salvar. Se não quiser, que você não sabe nem o que é isso. Depois que você entrar nessa área, que você vai entender o que é salvação. Porque se você soubesse, você corria hoje. Mas saía numa bala no rumo de uma igreja e largava a cara no chão lá e pedia perdão para Deus e começava a louvar o Senhor. Se você entendesse o que é inferno, o que é condenação eterna sem calendário. Lá não tem negócio de milênio, não. Tem negócio não. É eternidade. Então tome cuidado, né, irmão? Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo ser conosco. Ajuda, Pai, as pessoas a compreender a necessidade que tem do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Abençoa cada um, sarando, libertando, curando. Em tudo ajuda, Pai, para a glória do teu santo nome. Te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.